Breno Galante, para saber a expectativa dele para esse jogo de amanhã. A turma certamente, né, Breno, tá empolgada e comprando os ingressos muito em virtude do título estadual conquistado no domingo diante do maior rival. Agora, tem um outro fator, né, Breno? Será o primeiro jogo do Galo em sua casa pela Libertadores da América, então tem esse sabor a mais, esse detalhe a mais, né, Breno? Um abraço. Abraço, Rafa, Edivaldo, Dimara, Seabra, turma de casa, estamos acompanhando. Perfeito, Rafa, é isso aí, né? O torcedor quer entrar pra história, né? Quer assistir em loco o primeiro jogo do Atlético na Libertadores na sua casa. E mais, né? A empolgação do pentacampeonato, da maneira que foi, uma virada dentro da casa do Cruzeiro, na frente do seu torcedor, e o Milito, né? Que tem aí tirado o torcedor do Atlético daquela situação de pessimismo que vivia até um pouco tempo atrás, né? O torcedor agora criando uma grande expectativa. É um treinador que conhece muito o adversário, o Milito, né? Ficou por 3 temporadas no Argentino Júnior, então ele conhece muito o adversário. É um tipo de jogo que a gente sabe que vai ser truncado, vai ser uma verdadeira guerra, mas o Milito sabe como lidar com isso, né? É o espírito do treinador atleticano. Casa cheia, uma pena só a questão do horário, né, Rafa? 7 horas da noite, trânsito e tudo mais, torcedor que vai ter que tentar de todas as maneiras chegar mais cedo ao estádio para poder tentar evitar essa questão do trânsito, mas eu acho que o cenário está montado. O Atlético tem uma grande chance de fazer 100% na Libertadores amanhã, e imagina a moral que o time não chega já para estrear no Campeonato Brasileiro no próximo domingo. É jogo atrás de jogo, né? O Milito não tem praticamente tempo para respirar. Aí vai ter estreia no Brasileiro. Já pensou? Você vai enfrentar o Corinthians em Itaquera sendo pentacampeão e com 100% de aproveitamento da Libertadores? Moral elevada. Então o cenário está montado. Eu tô com a expectativa que o Atlético vai ter um grande jogo amanhã, um jogo difícil, mas que o Atlético vai conseguir mais uma vitória aí junto com o Milito. Ô Rafa, só para sublinhar uma coisa que o Breno falou ali, eu conversei hoje mais cedo com o Rivelli, assessor de imprensa da Arena, né? E é um pedido do Atlético, da Arena, o Breno falou sobre isso e vale a gente ressaltar, vai ser o primeiro jogo do Atlético nesse horário na Arena Nova. E a gente sabe que na Via Expressa, que nesse horário, 6, 7 horas, é uma confusão de trânsito, todo mundo subindo para Contagem, para Betim, e vai misturar o trânsito todo. Então o Atlético, a Arena tem pedido muito isso. Torcedor que puder, claro, né, que não estiver trabalhando até 6 horas e tal, torcedor que puder, chega mais cedo, usa transporte público, vai para dentro da esplanada, de preferência entra na arena mais cedo, não fica por ali, porque vai dar uma confusão. Esse horário aí vai ser bem complexa a região aqui, o trânsito aqui vai ser bem complicado. Show de bola. Ô Edivaldo Miranda, voltando contigo aí no Lana, cara, você pode acompanhar um pouquinho aí do trabalho do Rosário Central, inclusive já tá no ponto aqui o trecho que você gravou com o Miguel Ángel Russo, que é o técnico da equipe, né, da equipe Canalha, e aí não tô chamando eles de canalha não, tá? É o apelido deles, tá? Apesar de ser o apelido, tem que falar que eles são os canalhas, é o apelido do time. E eu tava vendo aqui também, de curiosidade, tá, Edivaldo? Sobre a performance do Rosário neste ano de 2024, cara. Eles estrearam dia 25 de janeiro contra o Atlético Tucumã, fora de casa no Campeonato Argentino. Conquistaram a primeira vitória na temporada contra o Independiente Rivadavia no dia 8/2. Então eles demoraram um pouquinho para conseguir a primeira vitória. Aí teve derrota pro Independiente, 2 vitórias seguidas, né? Uma contra o Rinazzi e depois contra o Nils. Aí perde pro Huracan, perde pro Vélez, ganha do Instituto. Contra o Douglas Haig, da maravilhosa 3ª divisão, se eu não tô enganado, na Copa da Argentina, eles só passam nos pênaltis. E assim, é um time que tá com o início de ano tanto quanto inconstante, mas é o atual campeão do segundo turno do Campeonato Argentino, né? Então são alguns detalhes para o atleticano ficar atento. E o próprio Milito certamente está muito atento, porque ele é argentino, ele sabe o que está acontecendo no futebol do país dele. Certamente o Rosário tendo essa temporada de altos e baixos aí, viu, Edivaldo? O que você pode acompanhar aí no Lana, meu velho? Exatamente, Rafa. Se o Milito conhece o Miguel Ángel também conhece muito o Milito. Afinal de contas, são compatriotas, né? Compatriotas. E daqui a pouco a gente vai trazer a palavra do treinador do Rosário. Ele que foi campeão da Libertadores com o Boca Juniors lá em 2007, então conhece bastante a competição. Bom,
Ele já falou com a gente, daqui a pouco a gente traz a palavra dele. O time do Rosário está treinando neste momento ali à minha direita, no campo do Cetrilano Drummond. A gente está aqui mais afastado, justamente porque agora a gente não pode mais filmar o treinamento dos jogadores. E aí a gente combinou aqui com a assessoria de imprensa do clube para poder fazer o Tempo Esportes daqui num lugar um pouco mais afastado, perto do ônibus deles. Vamos lá. A situação é a seguinte, Rafa. Ele não vai poder contar, por exemplo, com o Damian Martinez, que é o titular da defesa. O jogador machucou ali a região da cabeça, região do olho, vetado pelo departamento médico, considerado titular. Outro desfalque, Rafa, é um atleta que a gente conhece bastante aqui no Brasil, principalmente a galera do Sul, o Abel Hernandes, que jogou pelo Internacional, problema muscular, também está fora. E uma curiosidade, Rafa, nesse time do Rosário Central, temos aqui o Francesco Lo Celso, que é meio campista. Ele é considerado reserva. Ele é irmão do Giovanni Lo Celso, do Tottenham. E você, o Fernando Martins e Miguel, galera que gosta da Argentina e os torcedores se lembram muito bem, né? Copa do Mundo de 2022, Lo Celso foi cortado de última hora por conta de uma lesão. Então é alguma das curiosidades deste time do Boca Juniors. Provável time do Boca, deve ter o Jorge Brown no gol. Aí a defesa vai ser com o Emanuel, o Coronel Emanuel, com o Facundo Malo, o La Quintana e o Agustin Sandés. O meio-campo, o Kevin Ortiz, o Jonathan Gomes ou o Martinez Maurício, existe essa dúvida. Tem ainda no setor de meio-campo o Thomas O'Connor e ali na armação o Inácio Malcobra, com o Campaz e também o Cerveira. O Campaz é aquele mesmo que jogou pelo Grêmio, viu, Rafa? Tem como repetir essa escalação aí pra gente, Ed? Só pra eu anotar aqui, porque é interessante a gente já ir pensando mais ou menos e tentar caçar as características de alguns jogadores não tão conhecidos pela gente no Brasil. Você falou que o goleiro, quem vai começar de titular é o... Anote aí, Jorge Tal no gol. E aí a defesa vai ter o Coronel Emanuel com o Facundo Malo, o Carlos Quintana, o Agustin Sandés. Meio campo, Kevin Ortiz, Jonathan Gomes ou Martinez. Fica essa dúvida. Aí na sequência, o Tomás O'Connor com o Inácio Malcobra. No ataque, o Campaz, aquele que joga pela direita, pela esquerda, com o Cerveira. Tá, então, o esboço de um provável Rosário Central pro jogo de amanhã. Eu vou te falar um negócio. O Quintana, ele tem cara de jagunço e é velho de guerra, já jogou no Lanús, eu lembro desse cara. Esse aqui não é muito bom mexer com ele, não. Tem 35 aninhos, é da minha idade, então abre o olho com ele, porque cada enxadada é uma minhoca, tá? O Lo Celso, Lembrando que esse La Quintana não é o La Quintana do Bragantino, né? Tem um uruguaio que joga no Bragantino. Sim. Não é o mesmo. Carlos Quintana esse aqui, né? Carlos Quintana, esse defensor. É Quintana esse. Quintana só. O Ed falou aí também do Campaz, que a gente lembra dele, e o Abel Hernandes, que teve no Internacional. O Abel Hernandes deu uma encorpada, hein, filho? Ele era mais baixutinho na época do Internacional e tinha umas trancinhas aqui. Dos jogadores aí que o Edivaldo citou, Dimara, eu vou te falar que eu lembrava numa boa só do Abel Hernandes e do Campaz, né? Sim, também. Mas pelo que a gente lê, né, do Rosário Central, do que ele tem feito e tudo mais, o Rosário ainda é uma equipe muito centrada naquilo que a gente chama de DNA dele, né? Que é o de superação, né? É o histórico dele, sempre foi. Quando a gente vai lá 19 de dezembro de 95, que foi a decisão da Conmebol diante do Atlético, lá no Gigante de Arroito, né, o estádio do Rosário Central, que foi uma mudança, uma coisa marcante na história do Atlético, que tinha vencido aqui de 4-0. E aí ele vai para lá e perde a Copa Conmebol, que foi a primeira Copa Conmebol conquistada por argentinos, né? E o Rosário continua trazendo essa marca, né? Que é uma história argentina, sim, mas que é uma das equipes de maior superação, talvez, do futebol argentino, e traz nessa história. Lembrando só que o Ángel Túlio Zoff era o técnico do Rosário Central na época, assim como Procópio Cardoso era o técnico do Atlético. Procópio, que até eu estava lendo
vendo hoje nas redes sociais dele, ele contando que a noite inteira, né, o Atlético não conseguiu dormir, que eles buzinavam, soltavam foguete. Quantas vezes a gente já viu essa história, né? Então foi meio que isso. No primeiro jogo aqui, para você ter uma ideia, Ézio, Caio, abração pro Caio, Paulo Roberto e Silva foram os autores dos 4 gols do Atlético, e aí a virada do Rosário Central em casa. A minha equipe sempre foi perigosa, né? Em se tratando de equipes argentinas, e não é diferente. Só que ela traz hoje no seu grupo um grupo bastante desconhecido de nós brasileiros, né? Eu realmente não lembrava, só lembrava mesmo do atacante aí do Internacional. Show de bola. O nosso Lucas Maia, do audiovisual, tá lembrando um detalhe aqui do Jonathan Gomes também. Esse defendeu o CSA em 2019. Tava naquele elenco, inclusive, que enfrentou o Cruzeiro no Brasileiro de 2019 e já jogou também no São Paulo. E o Abel Hernandes tá com 33 anos, né? 33. Ele é de 1990. Olha lá, 33 anos, 33. Isso mesmo. Já não deve estar mais com aquela velocidade toda, né? Mas jogador canhoto, viu? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter as imagens aí desses primeiros 15 minutos de treinamento do Rosário Central no Lana Drummond. E Breno Galante, não é porque o adversário a gente não tem pleno conhecimento dele, né, Breno, que pode tirar o time pra nada, até porque a Libertadores, se o futebol é uma caixinha de surpresas, imagina a Libertadores, hein? Já teve time aí que comemorou porque pegou time mais fraco do cenário sul-americano e perdeu, né, Everton de Paula? Não, que bênção pegar o Guarani aqui. Tolima já fez estrago no time do nosso operador de áudio também, então todo cuidado teve o é pouco. Tite, né? Quem que foi o do Tolima? Tite? Foi o Tolima? Foi a torcida, foi... A cara dele, tadinho demais. Tô até triste lembrar. A torcida. E olha que o Tite tem que responder sobre isso até hoje. Né? Pois é, né? Então. Ninguém esquece. Não esquece. Mas não dá pra tirar ninguém pra nada. Na Libertadores não, hein, Breno Galante? O Rafa, é guerra, né, cara? Os jogadores, principalmente os argentinos, eles encaram como uma verdadeira decisão, né? E a gente sabe, se o Rosário sair daqui com um empate, eles vão comemorar e muito, né? E lembrando que a Dimara falou aí sobre esse jogo lá aqui do Mineirão do Rosário, foi a única vitória do Atlético sobre o Rosário até hoje, né? Nesses 6 confrontos aí, uma vitória do Galo, 2 empates e 3 derrotas, né? Então é um time amargo, a gente sabe disso. Agora, tem alguns pontos que são interessantes para a gente poder observar, inclusive na formação do time amanhã, né? Essa situação do Rubens, que eu acredito que deve ser relacionado, o Rubens ainda não jogou com o Milito, né? Os 3 jogos ele não participou de nenhum, mas o Rubens, ele tem as características que o Milito gosta num jogador, né? Aquele jogador que se entrega, intensidade, uma boa marcação, velocidade, pode ser uma grande opção no banco amanhã pro Milito, caso realmente seja comprovado que o Rubens vai ser relacionado. E aí a gente vê alguns jogadores crescendo no momento certo, né? Começando uma Libertadores, o Arana voltando a jogar muito bem, né? O Zarate com a sua importância tática no time do Atlético, como o Zarate faz uma diferença nesse meio de campo do Atlético. E aí você vê o Alan Franca até um tempo, ninguém dava nada para ele entrando junto com o Otávio, que também ficou muito tempo no banco, eles mostrando que tem plenas condições para poder serem titulares do Atlético. Então, o Atlético vive um momento em que a gente, cada vez mais, a gente tem a certeza que a troca de treinador mexeu muito com o elenco. Não só com o torcedor, mas também com o elenco. E muito importante para esse começo da Libertadores. E uma vitória amanhã, então, imprescindível, porque depois o Atlético ainda pega o Peñarol em casa, e aí poder já fechar essa primeira fase, né, os jogos de ida, com 100% de aproveitamento, seria um grande passo para a classificação, né, Rafa? Pode ter certeza disso. O Júlio dos Santos tá falando aqui de um outro jogador que é bom a gente ficar de olho nele, tá? É o Victor Inácio Malcorra, e eu tô vendo aqui no site do Rosário, o jogador tem 36 anos, é mais um rodado pra caramba, ele é bom na bola parada, então pode ficar com olhos bem abertos aí com Inácio Malcorra. A dica aí pro Gabi Milito, nosso ouvinte mandou aqui que ele é forte na bola parada, aquele típico meia argentino, ele tem uns mullets também,
que sem ele falar qual é o país dele, você olha pro cabelo e você sabe, a Argentina é o Uruguai. É tipo Rodrigo Beleza. Exato. A gente tem uma coisa, né, de olhar sempre o outro lado, e é importante, claro, a gente tem que olhar o adversário, etc., com respeito e estudar como é que o time vai vir, quem é, por isso que nós estamos olhando vários jogadores e tal, mas eu tenho certeza que do lado de lá o pessoal tá bem preocupado, porque o Atlético vem com moral, depois dessa mudança de treinador aí, o Atlético virou outro, né? A forma de jogar do Milito é muito diferente, a empolgação do time, a parte motivacional do Atlético mudou muito, a gente pôde ver isso aí nas finais do Campeonato Mineiro, principalmente o primeiro tempo do primeiro jogo e o segundo tempo do segundo jogo, o Atlético, outro time em campo, a forma do Milito escalar o time e principalmente a forma dele substituir. Às vezes o pessoal fala, pô, ele é meio doido, não sei o quê, mas ele acho que ele sabe o que tá fazendo, né? Tanto que a gente viu isso aí no segundo jogo. Então, eu acho que o Atlético é favorito a esse jogo, sem facilidade, sem tranquilidade, mas o Atlético jogando em casa, eu concordo com o Breno, eu acho que dá para ter 100% na Libertadores já nesse jogo de amanhã. E o Milito conhece, né? Pois é. A gente não sabe Não, muito, né, quem é. Ele sabe perfeitamente como é que é esse Rosário. Além da pesquisa, né, que os jogadores até revelam que recebem, enfim, né, dando as características principais de cada um O e estudo, tudo mais. né? O estudo que é feito pelo Atlético, pela comissão técnica, ainda tem o Milito, que obviamente sabe tudo. E essa história de a gente tentar descobrir o time do Atlético, né, e quem vai, esquece. Porque se o Otávio ficou sabendo 3 horas antes que ele ia jogar, como é que a gente vai ficar sabendo quem vai jogar? É difícil. E também o Atlético tá doido para descobrir que rolo é esse que tá acontecendo lá. Vaza informação aqui, vaza informação ali, vaza informação daqui, de treino, de não sei o que e tal. E a gente tá sabendo que o Atlético tá dando umas incertas e forçando mesmo para tentar descobrir de onde estão saindo essas informações, porque isso prejudica o técnico, isso prejudica a armação inicial do time, isso prejudica uma série de situações, né, que são passadas aos adversários, principalmente quando a gente fala em Libertadores, né, que às vezes se conhece pouco. Então, olha, esse time aí, eu acho que vai ser só no vestiário mesmo. Porque como é que a gente vai adivinhar? Até porque foram 3 jogos do Milito à frente do Galo, 3 escalações diferentes. Não tem como adivinhar. Antes de eu voltar contigo, Edivaldo, só mandar um salve aqui pro Matheus Baranovski, pra Lu, estão acompanhando a gente no carro, escutando o Tempo Esportes, Edivaldo Miranda. Ô, Rafa, pra gente fechar então com a parte do Rosário Central, vamos trazer o Miguel Ángel. Na sequência, eu vou falar um pouco sobre o último confronto entre as equipes e trazer aqui um esboço do que pode ser esse Atlético para o jogo de amanhã. Miguel Ángel fala então daquilo que o Seabra falou, o que é que ele espera desse Atlético e do Milito amanhã na Arena MRV. Vamos acompanhar. No, a ver, espero de esta partida, espero siempre lo mejor para mi equipo. Al entrenador, a Milito le tengo un gran respeto, es un gran profesional. Sé que siempre el fútbol brasileño ofrece cosas, nosotros los argentinos también, y esperamos que sea un partido seguramente que será muy disputado, de la forma que cada partido que es entre argentino y brasileño. Esto es forma normal, hay que mantener el equilibrio, la calma y prepararnos para todo lo mejor, ¿no? Tá aí o Russo, né? Falando da expectativa pro jogo. Diga, Ed. Não, era só para dizer o seguinte, então, que ele falou também um pouco sobre essa confusão que foi lá no jogo em Rosário, aquele jogador, né, do Peñarol foi apedrejado, essa é a palavra correta. A gente deu uma apertada nele aqui para ver o que o clube tem feito, o que vai fazer daqui para frente, até porque existe uma preocupação muito grande quando o Atlético voltar na Argentina. Aí na programação da FM O Tempo e também lá em otempo.com.br a gente traz as palavras do treinador. Rafa, depois eu volto para poder fechar. Estamos vendo aqui, ó, as imagens do Rosário treinando. Esse aí é o tal do Quintana que eu falei, viu, gente? O barbudinho ali, ó. Lembra um pouco o Pinola também, lá que jogou no River Plate, olha lá. O pessoal do Rosário Central no treinamento no Lana Drummond. Foram as imagens que o Ed teve autorização para poder acompanhar nesses 15 minutos iniciais aí de prática. A turma do Rosário treinando no CT do América para o jogo de amanhã. O Russo a gente pode inclusive, né, Ed,
depois passar outros trechos dessa coletiva dele amanhã no nosso pré-jogo aqui, até mesmo dentro do Tempo Esportes, né? Até porque vai emendar o programa com o pré-jogo. E vai ser um jogo pegado, como o próprio Russo disse ali, vai ser um jogo pegado, um jogo duro, um jogo Brasil e Argentina, né? Daquele jeito. E o árbitro é peruano, hein? Peruano, 32 anos, apita a primeira divisão do campeonato peruano. Não sei, né? Até que ponto um árbitro peruano, vamos ver, né? Se não tem essa tradição toda, não tá tão acostumado assim. Vamos ver se ele vai dar conta de segurar, se vai ter pulso aí pra segurar essa confusão aí. Ed, você quer guardar então essas informações do provável Galo pra sua volta, meu velho? Ou já quer sapecar agora, meu Brasil? Pra gente fechar aqui então, vamos lá, se você permite, eu vou falar aqui duas coisas então, Rafa. Primeiro, em 1998, quando o Atlético foi eliminado das semifinais da Conmebol, empate em 1-1, o Rosário bateu o Galo por 1-0 aqui no Mineirão com um gol do Carracedo aos 45 minutos. 10 mil atleticanos estiveram presentes. Eu tenho aqui a escalação do Atlético para a gente voltar um pouco na história. Time comandado pelo Carlos Alberto Torres, jogou com Emerson, Índio, Neguete, Cláudio Caçapa, Vitor, depois Alcir, Roberto, depois Myron, Bruno e Lincoln, Hernani, Valdir, Juninho, Petrolina, depois Cleiton. Matéria muito bacana e completa, assinada pelo Matheus Oliveira, está lá em O Tempo Esportes. Outro detalhe, Rafa, em 1996, sabe quem julgou pelo Rosário contra o Atlético? O glorioso Cudê, que passou por aqui e não deixou saudade e agora está no Internacional. E neste time do Atlético, Rafa, a gente sabe que vai ter o Everson no gol, o tanto que está jogando. Muito possivelmente a gente vai ver o Saravia mais uma vez ali naquela linha de 3. Deve ter o Gemerson junto com o Fux, com a Aranda na lateral esquerda. Meio de campo, acho que pode ser a principal dúvida, porque foi onde o Milito mexeu mais. Certamente, ele vai escalar ali o Batalha, vai o Franco. Ele vem de 2 jogos. Será que vai o Otávio? Pode pintar o Igor Gomes também. O Zarate, acredito que começa o jogo. E lá na frente, Paulinho e Hulk, só se os dois forem barrados pela fisiologia, viu, Rafa? É isso, Ed. O senhor volta daqui a pouco com mais o Atlético aqui no programa, beleza? Volto e para falar quem apita o jogo. Combinado? Fechado. Edivaldo Miranda acompanhando o treinamento do Rosário Central, adversário do Galo amanhã às 7h na Arena MRV. Breno Galante, considerações finais nessa sua participação de hoje aqui no Tempo Esportes, meu caro? Ô Rafa, o Edivaldo falou bem aí sobre essa situação de ter apertado aí o treinador, né, do time do Rosário. Eu tô curioso para ver o que a Conmebol vai resolver dessa questão, porque você no primeiro jogo da competição aconteceu o que aconteceu lá, tem que haver um exemplo, tem que ser dado um exemplo, né? Eu imagino que o Atlético vai jogar lá, se tudo realmente for de maneira clara, com portões fechados, né? Eles têm que ser punidos de alguma forma. Isso não pode passar apenas com uma multa e tudo mais. O que a gente viu, essas cenas aí de pedradas, essas coisas. Cara, isso tem que acabar no futebol, né? E tem que acabar com uma punição. Começar a competição e deixar isso passar ileso, eu acho que pode prejudicar muito o andamento da competição a cada jogo que passa. Então, tô aí ansioso para ver o que a Conmebol vai falar a respeito disso e também ansioso para ver a torcida do Atlético mostrando sua força. Mais de 30 mil ingressos batidos. Espero que amanhã a gente tenha aí mais um recorde público, porque o horário é ruim, mas a importância do jogo é muito grande. Grande abraço aí, Rafa, um abraço a todos e até amanhã. Valeu.